Sejam todos bem-vindos a mais um podcast ortodoxo. E hoje um podcast muito importante, onde trataremos das calúnias e difamações que estão sendo dirigidas aos cristãos ortodoxos, especialmente aos ortodoxos russos. Então este é um podcast muito importante. Antes de iniciarmos nosso tema, peço que os que ainda não são inscritos, especialmente os cristãos ortodoxos e buscadores da fé ortodoxa, que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e estejam compartilhando este podcast de hoje, a fim de que esta resposta e essa defesa dos ortodoxos russos cheguem a mais pessoas que muitas vezes não sabem como responder a tantos ataques e a tanta falta de caráter de tantas pessoas que têm difamado a igreja por conta deste tema de hoje. Então, iniciemos agora a nossa explanação. Nesse ano, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, tornou-se moda e rotina ver falsos cristãos, influenciadores de internet e pessoas sem caráter em geral difamarem e caluniarem os cristãos ortodoxos, em especial os russos. Os papistas, os católicos papistas, protestantes e também aqueles bajuladores do imperialismo norte-americano veem nesse conflito a oportunidade para atacar a ortodoxia e a igreja, bem como os ortodoxos russos, tendo como base a sua mentalidade adulterada e hipócrita. Como sempre, se utilizam da própria ignorância ou de meias-verdades, de fatos sem contexto, para explicar o que não sabem e para justificarem a própria corrupção interior. Com base nisso, vamos às acusações que têm sido feitas ao longo de todo este ano. A Igreja Ortodoxa é a favor da guerra. A Igreja Ortodoxa é do Putin. Os ortodoxos russos defendem a guerra contra a Ucrânia. É típico e frequente ver fotos como esta de padres abençoando armas, com comentários tendenciosos em seguida, dando o seu show de moral e virtude. Os virtuosos de teclado, sim, aqueles virtuosos que esbanjam moralidade no teclado de seus celulares e computadores. Vamos aos fatos. Então aqui, este podcast irá analisar 5 pontos. O primeiro: todas as jurisdições ortodoxas, sejam os patriarcados tradicionais ou os sínodos autocéfalos, se pronunciaram através de seus bispos, pedindo oração, jejum, diplomacia para superar esse momento difícil. Nenhum patriarca ou bispo da igreja teve sua voz encontrada nas mídias e jornais do Ocidente. Inclusive, os hierarcas russos, seja do Patriarcado de Moscou, da Igreja Russa fora da Rússia, da Igreja Russa das Catacumbas ou qualquer outra jurisdição ortodoxa russa, não só pediram paz e oração, mas hoje existem mais de 100 mil famílias ucranianas refugiadas em mosteiros, paróquias, comunidades ortodoxas, casas de ortodoxos na Rússia, Bielorrússia, Sérvia, Polônia, Geórgia ou na própria Ucrânia, que é uma nação ortodoxa. Absolutamente ninguém prestou mais cuidado aos refugiados e às vítimas do conflito do que os ortodoxos e a igreja. A igreja ortodoxa, por meio de várias jurisdições próximas ao local do conflito, tem proporcionado cuidado, segurança e ajuda humanitária às pessoas. Porém,
nenhum dos católicos papistas, protestantes ou influenciadores, bajuladores do imperialismo pró-norte-americano buscou saber ou falar sobre isso. Não. Na mídia só aparece o que o Papa fala em suas notas lá do Vaticano, ou o que outras figuras pop discursam, como heróis da moral e da virtude. O segundo ponto é que, embora a Igreja Ortodoxa não seja favorável à guerra, é seu dever como corpo de Cristo dar assistência espiritual não só aos civis, mas também aos soldados. Sim, os soldados também precisam do corpo de Cristo. E isso tem sido um dos maiores pontos focalizados pelo nosso sínodo, que sob a direção de Sua Santidade, nosso metropolita Serafim, tem concentrado esforços e recursos para ajuda humanitária aos feridos, entre os quais a maioria são soldados. Sua Santidade, que foi, em sua juventude, um militar, um combatente, e que foi um herói militar, que deixou as Forças Armadas como um herói, após ter sido brutalmente ferido, tendo perdido uma de suas pernas, a perna direita, quase tendo perdido a esquerda, tendo passado por 14 operações, deixou a vida militar como um herói e entrou na igreja buscando a salvação da própria alma, buscando consagrar-se totalmente a Deus, e hoje, como um monge do grande esquema e como primaz de nossa igreja, tem travado incansavelmente lutas espirituais pelo seu rebanho e sabe o como é necessário a assistência da igreja aos feridos, em especial também aos soldados. Ele que já foi um soldado ferido, um herói de guerra, sabe muito bem como é necessária a assistência da igreja também aos feridos e aos soldados. A igreja como corpo de Cristo, mãe de todo o povo, entre este povo, os soldados. O terceiro ponto é que a igreja não faz e não tem o poder de realizar nenhuma guerra. Os governos fazem guerra, como sempre o fazem ao longo da história. A igreja, como corpo de Cristo, realiza o seu papel, dando assistência espiritual a todos. Uma das coisas que mais vejo nas mídias sociais são as fotos de padres ortodoxos abençoando armas. Então a igreja é atacada por isso. Fotos tiradas de contexto, pois todas as nações ortodoxas, seja na Ucrânia, na Rússia, na Sérvia, Bielorrússia, Geórgia, Grécia, em todas as nações ortodoxas, onde existem padres capelões no exército, é feito o rito para abençoar as Forças Armadas, para abençoar suas armas, para a legítima defesa. São fotos tiradas do contexto, pois a igreja, como corpo de Cristo, reza e mantém a oração desde os Santos Padres, pela pátria, pelas Forças Armadas, em especial abençoando as Forças Armadas para a legítima defesa. Todas as nações ortodoxas fazem isso. A bênção de armas para a legítima defesa, que não é pecado. Legítima defesa não é pecado e não é crime. Então, usar fotos de um rito de bênção para a legítima defesa e acusar padres ortodoxos de estarem abençoando armas para matar pessoas é falta de caráter ou falta de conhecimento, ou ambos conectados.
ao longo da história do cristianismo, ao longo dos séculos e ao longo da história do povo de Deus no próprio Antigo Testamento, muitas vezes Deus não apenas abençoou, como realizou milagres para dar a vitória ao seu povo ou para proteger o seu povo. Vemos que e conhecemos pela história da igreja tantos milagres e tantas vezes que Deus protegeu o seu povo, que lutava de forma legítima para defender-se em várias ocasiões. Este não é o tema do vídeo, não é a legítima defesa, mas o ponto é que legítima defesa não é pecado, e padres ortodoxos abençoarem armamento e abençoarem as forças armadas de sua pátria para a legítima defesa é uma coisa. Outra coisa é tirar essas fotos de contexto e acusar a igreja de estar fabricando ou apoiando qualquer tipo de guerra. Guerra é uma coisa, legítima defesa é outra. Assim como as guerras onde um país e uma pátria, como tantas vezes ao longo da história da igreja, que teve que se proteger e se defender contra turcos, contra povos estrangeiros que buscavam dominar, escravizar e matar os cristãos, tantas e quantas vezes, como já disse, Deus ajudou e realizou milagres para a defesa dos cristãos, mostrando que legítima defesa não só não é pecado, como é o correto a ser feito. Mostrando que a Igreja Ortodoxa, a verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja dos Santos Padres e Santos Apóstolos, preservando a verdadeira fé, sempre em todos os lugares e em todos os países ortodoxos e em todas as liturgias, reza pela sua pátria, pelas suas forças armadas e abençoa as forças armadas para a legítima defesa da fé, para a legítima defesa da pátria e do povo de Deus. Se aqui no Brasil nós tivéssemos a maioria do povo ortodoxo e tivéssemos padres ortodoxos como capelões, né, do exército, haveria este rito aqui também, de padres abençoando armamento para a legítima defesa da pátria. Este é o dever da igreja, de abençoar e dar assistência espiritual também nas forças armadas, também aos soldados cristãos. Forças armadas do nosso Brasil, existem capelões católicos romanos. Nas forças armadas de outros países, como Estados Unidos, existem capelões protestantes, pastores ou católicos romanos. Então, todos os países têm clérigos dentro de suas forças armadas, dando assistência espiritual aos soldados. Na Rússia não é diferente. Existem padres ortodoxos dando assistência espiritual aos soldados russos, que muitos são ali também cristãos ortodoxos. E a igreja, como igreja, guarda as tradições que vêm dos santos padres e as realiza. Tirar isso de contexto e acusar a igreja de realizar ou aprovar ou promover uma guerra é mau caratismo, é burrice, falta de conhecimento, ignorância e tantos outros termos que eu poderia utilizar. O quarto ponto é que, tendo visto essas coisas e esclarecido esses fatos, agora questiono os moralistas hipócritas de plantão. Não foi a Igreja de Roma, papista e herege, que ao longo dos séculos teve exércitos, que travou guerras com reis e príncipes italianos por terras, por poder temporal, por território, por dinheiro, sim, os papas e seus exércitos, que realizou inquisições, como a espanhola e a
pelo poder temporal da igreja? Não foi a igreja de Roma que saqueou Constantinopla, que exilou bispos ortodoxos, que saqueou igrejas e templos ortodoxos no Oriente com seus cruzados que chegaram a invadir a Basílica de Santa Sofia em Constantinopla, realizar orgias dentro dela, com o bispo romano entrando dentro da igreja a cavalo, mostrando todo o seu poderio. Não foi a igreja de Roma que, lá por volta de 1492, perseguiu judeus em Portugal e na Espanha, realizando conversões à força e exilando aqueles judeus que simplesmente não queriam aceitar o catolicismo à força, tendo muitos desses judeus tendo vindo para o Brasil nas calaveras e até hoje levando o nome de criminosos. Não foram os católicos e protestantes que várias vezes se mataram, alternando a ordem da matança por quem estava no poder no momento, como Lutero e seus soldados, dando um banho de sangue, matando vários católicos romanos em Roma, como Calvino, não só perseguindo, mas matando milhares e milhares de católicos romanos? Hipócritas. Hoje bancam a santidade e a moralidade, mas ao longo de toda a história, católicos, romanos e protestantes não apenas abençoaram, a pátria e as forças armadas para a legítima defesa, como fizeram os ortodoxos, mas mais do que isso, eles sim realmente tiveram exércitos e guerrearam entre si e entre outras nações por poder e realizaram vários e vários banhos de sangue. O que esses hipócritas podem falar da Igreja Ortodoxa que ao longo de toda a história, em todas as nações ortodoxas, você teve apenas atos de legítima defesa? E agora, terminamos com o quinto e último ponto, falando agora aos bajuladores do governo norte-americano, que falam sobre expansionismo do governo russo e invasões do governo russo, que sim, está realizando isso, mas o próprio governo americano também faz isso. Como invadiu o Iraque, como invadiu Afeganistão, Vietnã, como invade culturalmente e propaga de forma expansionista a sua cultura por todo o globo. O próprio governo americano é expansionista. Assim como o governo russo, o governo chinês, todos os políticos e todos os governos buscam poder. Onde não existe verdade, não existe correto, não existe santidade em nenhum governo. Todos os governos do mundo buscam os seus próprios interesses de poder. É assim na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, sejam de direita ou de esquerda. Todos estes não buscam a verdade, todos esses não buscam o correto. Todos estes buscam apenas o poder. O poder pelo poder. E se utilizarão de qualquer meios para alcançar o seu objetivo. O que é que a igreja tem a ver com isso? O que é que a igreja tem a ver com isso? A igreja não pertence a nenhum governo. Não estamos na era dos monarcas, onde existiam monarcas ortodoxos coroados pela igreja que governavam em comunhão com a igreja. Não. Estamos na era das democracias e das ditaduras,
onde todos os governos buscam e agem da forma que querem. A igreja não tem nada a ver com isso. O papel da igreja é dar assistência espiritual e ensinar a verdade a todos, ajudar a todos. Mas a igreja não controla e não tem o poder de controlar as ações de governos, de exércitos. Por fim, termino este podcast falando da crescente russofobia devido não só este conflito que iniciou-se este ano, mas devido principalmente à propaganda que é realizada aqui no Ocidente, não só contra ações de governos, mas contra o próprio povo russo, contra os próprios ortodoxos russos, que muitas vezes são vítimas de todo este processo. Tendo igrejas ao redor de todo mundo, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Argentina, igrejas ligadas às jurisdições ortodoxas russas sendo depedradas, fiéis ortodoxos sendo hostilizados na rua, por pessoas que veem uma postagem na internet de um padre ortodoxo abençoando armas, uma foto totalmente fora de contexto e de época, e escrevem lá: tem que morrer todos esses russos têm que morrer, tem que matar todos. Então, esse é o nível dos moralistas de plantão que se escandalizam com fotos tiradas do contexto ou com assistência espiritual de padres em meio aos conflitos, que usam, sua coragem de tablet para dirigir palavras de ódio a padres que estão em trincheiras, realizando os santos mistérios, a confissão, abençoando, levando esperança à vida eterna. O que falar sobre esses heróis de rede social, desses grandes influenciadores pop que existem na internet? Heróis de moral que não têm moral nenhuma, que falam sobre o que não sabem. A Igreja Ortodoxa, finalizando, como tenho dito durante todo este podcast, não realiza guerra, não faz guerra. O que os governos fazem não tem nada a ver com o que a igreja faz. O que a igreja faz é dar assistência a todos, busca ajudar a todos, inclusive em tempos de guerra, em tempos de batalha. Os padres ortodoxos estão lá na linha de frente, abençoando, confessando, pregando a verdade, orando, jejuando, ajudando a cuidar de feridos. E por isso são acusados como extremistas ou como puxa-saco de governos, como parte de um governo. Então, tenhamos a decência de reconhecer o grande heroísmo dos sacerdotes ortodoxos que tanto na Ucrânia como na Rússia têm lutado não apenas pela paz, mas para cuidar de feridos e para estar ali presente
como o corpo de Cristo, dando assistência a todos, inclusive aos soldados. Então, peçamos que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos dê entendimento e nos conceda a coragem de verdadeiramente confessar a verdadeira fé, independente do juízo e da falácia dos falsos santos e dos moralistas de internet.